Bom, vamos falar agora sobre relacionamento. Você namora, mãe? Moro junto. Namoro. Mora junto. Moro junto. É. Casado? Casada já, né? Tá morando junto, tá casada. Quanto tempo? Desde 2017. É com o mesmo rapaz que você conheceu lá na penitenciária, né? Exato. Você comentou. Meu parceirinho de estágio. Então, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vai fazer 7 anos. 7 anos? Vai fazer 7 anos. Morando junto ou Não, tal? morando junto vai fazer... Fez 2 anos e meio. Ele é psicólogo? Ele é psicólogo também. Psicólogo também. Não se enganem, não é porque são 2 psicólogos que a gente fica se terapeutizando, não, tá? Fica falando de um paciente, um fica falando do paciente do outro. Às vezes a gente troca Mas ele tá pouco. nessa mesma área sua ou não? Não, ele é psicanalista, então não dá nem pra fazer supervisão com ele. A gente chama isso de supervisão, tá, gente? Às vezes os psicólogos se reúnem em grupos, num espaço fechado, com outros psicólogos, normalmente da mesma abordagem, pra falar sobre casos, porque isso é parte do que faz um bom psicólogo. Não é que a gente tá fofocando de vocês, não, tá? Como é que é se relacionamento entre psicólogos? Quando vocês estão conversando um com o outro, acaba sendo uma terapia ali, uma troca? Não, pior que não. Como a gente já se conheceu em estágio, a gente consegue separar muito bem o que é papel profissional e o que é de casa. Às vezes a gente zoa, a gente faz uma brincadeira ou outra e a gente sabe que é na zoeira mesmo, né? Então, eu brinco muito que ele é psicanalista e ele gosta de Lacan, que é um cara da psicanálise aí que escreve muito difícil. E eu sou do extremo oposto. Eu acho que a gente tem que simplificar tudo o máximo possível. Ele também, porque ele também é da área social, né? Mas Lacan é muito complicado e eu fico brincando. Vai lá, lacaniano. Essa é pra você, lacaniano. Então, ele fala que psicodramatista é coisa de gente louca, porque a gente é muito mais aberto, muito mais expansivo do movimento, né? Então, tem essas brincadeiras. Mas a gente conversando é igual vocês conversando em casa. É normal. Às vezes a gente fala, leva isso pra sua terapia, ou então isso é coisa pra eu trabalhar em terapia. Então a gente tem um pouco mais de espaço pra falar assim, né? A gente não tem preconceito com terapia. Em algum momento um falou pro outro, você tá precisando de terapia. Isso você resolve na sua terapia, não comigo. Já ouvi, já falei, né? A gente se acolhe, mas tem limites, né? Então a gente vai construindo esses limites juntos também, porque é muito fácil a gente ocupar outro papel, né, dentro da relação, e não, a gente tá lá para se relacionar como casal, não como psicólogo um do outro, mãe, pai um do outro, não, a gente consegue manter essa questão de amizade mesmo, limites. E como que desabrochou aí o começo dessa relação? Quase morri atropelada por um carrinho de rolimã. Então, não sei, ele que gostou de mim primeiro. Porque eu sempre, por essas questões de autoestima, eu sempre fui muito fechada para relacionamentos. Sim. Então, assim, no meu ensino médio, eu tive um namorado. A gente namorou por 3 meses. Aí ele terminou comigo. Aí, ok. Sofri, mas eu continuei sendo amiga dele porque sobreviveu. Sobrevivemos. Eu tenho muito forte uma coisa que eu gosto dos meus amigos. Eu costumo me apaixonar pelos meus amigos. Então, quanto mais íntima eu vou ficando dos meus amigos, mais apaixonada eu fico por eles. Eu gosto muito de pessoas. E então, quando eu terminei com o Joe, quando o Joe terminou comigo, eu falei, tá bom, mas eu vou continuar sendo sua amiga. Porque a gente já era meio que melhores amigos antes da gente namorar. Aí ele terminou, e um tempo depois ele falou pra mim que ele era gay. E eu não sei se eu tô tirando ele do armário. Sério? Peraí, esse foi o primeiro? Não. Seu primeiro? Foi meu primeiro namorado. Acho que eu não tô. A mãe dele sabe. Então você é novinha, né? 18? Não, 14, 15. Foi no ensino médio. Nossa. Foi no ensino médio. Ele também tava se descobrindo, Sim, né? também tava se descobrindo. Então, assim, a gente continuou essa amizade. A gente é amigo até hoje, né? Amigo de longa data. A gente porque era conversa. Gay, né, gente? Ficou fácil, porque... Né? Mas eu também sou amiga de caras que não deu certo. Digamos que eu fico colega. Colega. Amiga não, colega. Eu mantenho a amizade, eu tenho muito isso. Perco a relação, mas não perco a amizade. Eu não gosto de perder a amizade com as pessoas, né? Que eu gosto muito, assim. Porque eu parto do princípio de que se eu estou te namorando, é porque eu gosto muito de você. E eu não gosto muito de você porque eu estou te namorando.
É o contrário. Eu te namoro porque eu gosto. Então, deixar de te namorar não me faz deixar de gostar de você. Eu não entendi muito, Má, por isso. Meio que gostar vem antes do namorar. Uhum. Em vez de eu te namoro e aí eu gosto de você por conta do namoro. Entendi. Mas não, eu me dou muito bem com você antes de ter um namoro. E a gente tem uma relação muito bacana antes de ter um namoro. Sim. E aí essa relação bacana vira um namoro, uma amizade colorida, sei lá, uma coisa assim. Sim. E aí, por algum motivo da vida, a gente acaba com essa relação de namoro / amizade colorida. Na minha cabeça, eu não preciso acabar... Na minha cabeça, tá, gente? Não tô falando que isso tem que ser pra vocês, não. Eu sei que isso é uma particularidade minha. Mas, na minha cabeça, a amizade não precisa acabar porque um outro tipo de relacionamento acabou. Sim. Então, eu tenho muito isso de ser amiga dos meus exes. Na prática é difícil, mas eu concordo. Não, então, é difícil. A gente sofre. É porque assim, pode correr o risco de você se envolver novamente com a pessoa, com esse contato, né? Ou sei. não, mas na Não maioria sei. das vezes, sim. Não sei dizer. Nas minhas experiências, assim, já sofri? Já. Todos foram assim? Seu atual, como fica? Também. É amigo dos seus ex? Amigo dos meus exes, sim. Caramba. Sim. É que eu não tive muitos exes, né? Eu tive o Joe, eu tive um amigo que eu saía muito, a gente tinha meio que uma amizade colorida, uma relação muito forte. Beijos, Bori. E quando o Glau, ele dava em cima de mim pesadamente na prisão. E eu, tipo, não. Porque eu sempre fui muito assim, de eu não quero me relacionar com as pessoas, porque não tenho autoestima o suficiente pra isso mesmo, né? Sempre me deixou desconfortável alguém gostar de mim sem me conhecer. Só que ele foi tão insistente que ele me ganhou pela insistência. Não era uma insistência abusiva, não. A gente se dava super bem, né? Como amigos mesmo. Como dupla de estágio, a gente se dava super bem, a gente trabalhava bem junto. E aí a gente passava muito tempo junto. Conversando e tal. Aí acabei gostando dele e eu também sou uma pessoa muito prática. Quando eu decido que eu gosto de uma pessoa, eu também não fico guardando pra mim, não. Eu vou lá e falo. Porque assim, é justo se a pessoa gostar de mim de volta, melhor. Se ela não gostar, tudo bem. Eu sei que eu vou conseguir continuar com a amizade. Vou sentir ciúmes? Sinto ciúmes. Vou ficar triste às vezes? Fico triste às vezes. E aconteceu de você chegar, falar, gosto de você? Ah, desculpa, não sinto mesmo. Não, porque não aconteceu muitas vezes de eu chegar e falar que gosto das pessoas, né? Mas... não, já aconteceu sim. Já. Mas não era uma coisa tão intensa assim, não. Foi um casinho que não foi pra frente e também não virou amizade, porque não era amizade antes. Então... Mas os que eu já era amizade antes, mantive. E já aconteceu do Joe terminar comigo, por exemplo, né? O Bori começou a namorar também, então a gente meio que separou as coisas. E ciúmes, tristeza, frustração é parte da vida, gente. A gente não foge disso. Eu aprendi a conviver com esses sentimentos dentro desse processo de continuar amiga das pessoas. Às vezes ainda dá umas pegadas em alguns lugares, e isso é natural, acontece com todo mundo. Mas quando eu aceitei que eu estava gostando dele, eu falei, vou ter que me declarar. Passou-se uma semana, a gente saiu, aí eu me declarei, e aí eu me declarando foi uma coisa muito engraçada, porque eu falei, então, eu acho que eu também estou gostando de você, mas a gente tem uma questão, porque eu tô indo pra Pernambuco com o Bori, e eu não vou deixar de viajar com ele por conta disso, e eu também não vou deixar de falar com o Joe, e eu sou amiga dos meus ex-namorados, isso é um problema? Nossa. Porque se for, não vai dar certo. Então, assim, eu sempre priorizei as minhas amizades como relação. Mas assim, antes de virar um relacionamento, quanto tempo de amizade, em média, assim, vocês 6 tinham? meses, vai. Só? E quando você passa muito tempo trabalhando com a pessoa, você passa o dia inteiro, todos os dias, conversando com ela, você acaba acelerando esse processo de vínculo, né? Então, eu estudava com o Joe, eu trabalhava com o Bora, eu trabalhava com o Glau, então era muito tempo falando. Como dá pra ver, eu falo muito. Né? Então, já era um vínculo mais fácil. E eu sempre fui muito aberta a construir vínculos. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito receptiva.
Então, quando o santo casa, eu falo, casou o santo. Olha, eu já tive uma experiência assim, mas assim, antes não era amizade, a gente se conheceu na internet. Eu tinha. Foi meu terceiro namorado. Eu tinha. Era Orkut na época, era Face. Não, acho que era Facebook. Aí eu tava procurando um rapaz que estudou comigo no colegial. E ele se chamava. O nome do meu ex. Ok. Aí. Insira o nome do ex aqui. Aí. Eu tava procurando ele no Face, porque Face, né, a gente consegue encontrar várias pessoas e tudo mais. E aí tava procurando. Aí encontrei o nome igual, só que aí eu não conseguia ver as fotos, né? Porque não tava aberta ao público. Então eu adicionei, coloquei lá como amigos. Aí ele aceitou. E aí, quando eu abri o perfil dele lá, comecei a ver as fotos, eu falei, vixe, meu Deus, nada a ver, acho que não é ele. Aí eu fiquei sem graça assim, e agora que eu falo? Porque ele tava online, né? Aí eu falei assim, vou falar pra ele me explicar, né? Aí eu falei, chamei ele no chat e falei assim, desculpa, eu adicionei errado, achei que fosse outra pessoa, que não sei o quê. Ele, nada impede que a gente se conheça. Ligeiro. E aí a gente começou a conversar, tipo assim, foi amizade, foi um papum. A gente ficou 4 anos juntos, moramos juntos. E quando a gente terminou, a gente ainda continuou com uma amizade, assim, por 3 anos, 2, 3 anos, assim, 2, 3 anos. Se falando, ele teve outro relacionamento, eu também tive. Às vezes ele ia até me visitar, tipo assim, né? Só que eu acho que foi algo mais de energia, porque quando eu saí da casa dele, eu não levei tudo de lá. Ficou umas coisas minhas lá. Então, assim, foi engraçado que quando eu namorei, namorei não, né? Eu tive Uma amizade colorida. tipo aí, de umas coisinhas de 3, 4 meses, não considero um relacionamento. Foi muito rápido. E aí depois eu comecei com o Felipe, que eu estou hoje casada, né? Quando eu fui morar junto com o Felipe, que eu fui definitivamente tirar minhas coisas, as outras coisas que tinham lá com ele. E foi engraçado que foi aí que a gente parou, assim, realmente de falar um com o outro. Quando eu tirei as minhas coisas de lá. Então, talvez esse contato fosse por causa disso ainda, né? Pode ser. Ainda tinha umas coisas lá. A gente conversava, obviamente. A gente falava da vida do outro, como é que tava e tudo mais, de boa. Eu até entendi como uma amizade. Mas, não sei. Acho que tinha uma energia envolvida aí que quando a gente, né, quebrou aquilo, parou. Pode ser. Não. Eu faço questão de que as minhas amizades, assim, o meu ciclo se conheça. Então, o Glau conheceu as pessoas que eu já fiquei, e eu falo, essa pessoa aqui, já fiquei com ela. Essa pessoa aqui, menino, babado. Porque eu gosto inclusive, dessa coisa nessa limpa, época assim. aí dessa amizade também não foi só 100% amizade. A gente teve uma recaída. Uns affairs, assim. Teve. Então, por isso que eu acho difícil manter a amizade após um término de relacionamento, assim. Eu acredito que possa existir, mas é difícil. Não sei. É que eu tenho uma visão um pouco mais, talvez não monogâmica da vida, de que as relações, elas se dão muito mais por outros fatores do que se você transou ou não com a pessoa, se você beija ou não a pessoa. Então, se você beijar um amigo seu, se você não beijar, o que importa, na verdade, é como vocês estão se relacionando como amigos por trás disso. Eu lembro que na adolescência, eu tinha uma amizade com um casal de irmãos, né? Ele e ela eram super meus amigos, assim. A gente convivia assim a semana inteira juntos e tudo mais. E aí, ele começou a encheu o saco, começar a pegar no meu pé pra ficar comigo. Eu falei, imagina, você é meu amigo, não sei como é que vai ser depois, não sei o quê. Aí ele, mas não vai rolar, vai acontecer nada, a gente vai continuar normal. Eu não queria de jeito nenhum. Mas, sério, ele me venceu pelo cansaço. Ok. Tá bom. Entendo. Tá bom. Aí a gente ficou. Foi papum.
No dia seguinte, eu não conseguia mais olhar na cara dele. Tipo assim. Sério? A gente... essa aproximação que a gente tinha não existiu mais. Lógico, continuei com contato, até porque ele era meu vizinho, morava perto da minha casa e tudo mais. Mas mudou. Nossa, Mudou. eu nunca gostei de ficar com pessoas que eu não conhecia. Então, nessa minha fase de balada, de sair à noite, eu ficava com os meus amigos. E era isso. Vou dar em cima de alguém que eu não conheço? Eu não sei por onde essa boca passou. Eu sei por onde a boca dos meus amigos passaram. Eu sei qual que é a ética, a moral, o pensamento, os ideais dessas pessoas. E eu me sinto muito mais confortável com pessoas que eu conheço. Então, pra mim, sempre foi uma coisa muito natural manter a amizade, às vezes beijar meus amigos mesmo e manter a amizade. Nunca atrapalhou. Realmente. Nunca atrapalhou. Bacana. Admiro. Eu entendo que seja uma coisa muito peculiar, muito excêntrico. Inclusive. Bom, Má, pra finalizar, vamos pro joguinho rápido. Vou te fazer 5 perguntas e aí você responde pra mim de maneira mais objetiva possível. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Sua maior conquista? Acho que ter feito uma pesquisa que eu apresentei no Congresso de Psicodrama no último semestre, que eu vou apresentar no Ibero-Americano, que vai acontecer no final desse mês. Que top! Estar num congresso. Parabéns. Apresentando. Uhum. Seu maior medo? Ficar sozinha. Ficar sozinha? Ficar sozinha. O que você faria se ganhasse na loteria? Colocaria, depende quanto, mas provavelmente tiraria a parte pra viajar, fazer meu sonho, e deixaria a outra parte rendendo pra viver de renda. Só assim mesmo, né? A lição mais valiosa que você aprendeu até o momento? Que eu posso ser quem eu quero. Beijos pra minha psicóloga, inclusive. Top. Com o que você trabalharia hoje se você não fosse psicóloga? Acho que artes cênicas. Teatro ou artes plásticas. Se o mundo fosse um mundo bacana que eu pudesse escolher... Você é muito das artes também. Seria com artes. Top. Muito bom, é isso aí. Finalizamos mais um podcast aqui. Obrigada a vocês que assistiram até o final. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a Mayara, né? Nossa psicóloga aqui. Sim. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aqui seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Isso aí, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada, Mai. Foi muito bom. Que bom. Beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.